E hoje o tema é Tome a sua cruz. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Profetizo que Deus vai falar ao teu coração. Alex, por gentileza, pode baixar um pouquinho, ou pelo menos o meu retorno aqui está um pouquinho alto. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39. Lucas 22, 39 diz assim: palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Eu repito, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Antes de irmos para o segundo texto, olha aqui para mim um pouquinho. Irmãos, esse texto diz que Jesus estava angustiado. Esse texto diz que Jesus, ele estava passando por um momento difícil diante de uma responsabilidade que recaía sobre ele naquele dia. A Bíblia diz que neste dia em que ele se afasta e vai para um lugar, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João, ele ora ao Pai e ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Pai, eu estou orando, pedindo ao Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas eu não quero, Pai, que o Senhor leve em consideração a minha vontade. Eu não quero, Pai, que o Senhor ouça esta oração e que o Senhor seja movido pela minha vontade. Eu não quero que o Senhor atenda a esta oração por causa do meu pedido e da minha vontade. Eu quero que o Senhor saiba o que eu estou sentindo. E eu quero que o Senhor não faça esta minha vontade, mas a tua. Que a tua vontade prevaleça, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, interessante que Jesus, antes de orar assim, preste atenção, antes de orar assim, ele olha para os discípulos e ele dá uma dica. Ele fala a eles aquilo que ele exatamente daqui a pouco faria. Ele olha para eles, preste atenção, e ele diz: orem, para que vocês não caiam em tentação. Orem, para que vocês não caiam em tentação. E a Bíblia diz que ele sai dali, e ele se ajoelha, e ele vai fazer o que? Ele vai orar. Ele vai orar para que ele não caísse em tentação. Alguém vai dizer: Senhor, mas como que Jesus pudesse ser tentado? Irmãos, quem estava ali era o próprio Deus, mas quem estava ali era o filho de José e Maria. Ele estava manifestando ali a sua humanidade. Ele estava manifestando ali o Jesus encarnado. Inclusive o próprio Evangelho de Lucas vai dizer, irmãos,
E eu ouvi isso quando eu estava no seminário, aquilo me chamou muito a atenção, e depois eu fui pesquisar e eu chorava pesquisando. A Bíblia diz que Jesus, ele suava gotas de sangue. E este é um fenômeno explicado pela medicina. Quando há um estresse extremo, quando há uma preocupação extrema, os pequenos vasos da pele começam a se romper, e o suor é misturado com o sangue, e o nome disso chama-se hematidrose. E Jesus não estava pregado ainda, Jesus não estava crucificado ainda, e ele suava gotas de sangue, porque ele era homem. E ele olha para os discípulos e diz: se vocês pretendem não cair em tentação, orem. E ele sai e vai orar, e quando ele volta, o que ele encontra? Slovakia. Eles estavam dormindo. E se você for ver a sequência, você vai ver que aqueles discípulos que não ouviram a dica, não prestaram atenção na direção, ao invés de estarem atentos em oração, eles dormiram. E daqui a pouco, quando chegam os soldados, Pedro tira a espada, corta a orelha, um vai para um lado, outro vai para o outro. Daqui a pouco ele é preso. O pessoal começa a pedir: escuta, você é um deles? Não, eu não. Não, mas eu vi você com ele. Eu não. Mas você fala igual a eles? Não. Caiu em tentação. Caiu em tentação porque não orou, porque não vigiou. Tem coisas na nossa vida que são instantâneas. Instantâneas. Segundo texto, Evangelho de Mateus. Você está em Lucas, volta um pouquinho. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 16. Mateus 16, o verso de número 21. Veja, o que eu vou ler aqui, irmãos, aconteceu antes daquele episódio que Jesus sai e vai para o Monte das Oliveiras. Ele vai orar, ele pede para os discípulos orarem, e ele faz a oração: Pai, se for possível, passa de mim. Aquele dia era o dia da prisão, aquele dia era o dia da traição de Judas. Então, um pouco antes, a gente não sabe exatamente quanto antes, se foram meses, se foram semanas, mas antes disso, verso 21 diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Preste atenção no que Jesus falou a Pedro. Verso 23, vou ler de novo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Irmãos, eu quero que você preste atenção. O verso 23, alguém pode dizer assim:
Mas como que Jesus vai chamar Pedro de Satanás? Como que Jesus vai chamar Pedro de Satanás? E dali a um tempo, ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Como que Jesus vai olhar para Pedro e vai chamar Pedro de Satanás? Se dali a algum tempinho, o Espírito Santo ia descer sobre eles, e Pedro ia ficar cheio de Espírito Santo, e numa pregação, Gertrude, numa pregação, ele ia ganhar 2.000 pessoas. Alguém pode dizer: Senhor, mas tem coisa errada. Não tem nada errado. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Jesus estava olhando para Pedro e estava repreendendo a voz de Satanás, falada por meio da vida de Pedro. Quando eu não pertenço, quando eu não vigio, quando eu não caminho de acordo com os princípios da palavra, quando eu não tenho uma vida de oração e de doutrina voltada à palavra, aquele que toma conta inclusive daquilo que eu falo, não é Deus, mas o próprio Satanás. E foi isso que aconteceu naquele dia. Veja, Pedro não era um desconhecido, Pedro era um discípulo direto de Jesus. Pedro não era alguém que estava chegando hoje, preto. Pedro não era alguém que estava começando, não, Pedro já estava caminhando com Jesus. Pedro já tinha vivido vários milagres, vou contar 2. Ele estava pescando, não pegou nada, ele voltou a pescar, encheu o barco, encheu outro barco, arrastou os barcos para a praia. Pedro estava caminhando sobre as águas num dia de tempestade. Então Pedro já era crente. Pedro já conhecia Jesus, Pedro já tinha vivido milagres, e mesmo assim Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Forte esta palavra, né? Eu quero dizer para você que não importa quantos anos tu está na igreja, se você não fizer aquilo que Jesus falou no primeiro texto: vigiem para que não caiam em... Daqui a pouco a tua palavra, a tua boca, a tua língua não serve a Deus, mas serve a Satanás. E Jesus, quando repreende a voz do inimigo por meio da vida de Pedro, ele fala uma frase que para mim é incrível. Jesus olha e diz assim: tu és para mim pedra de tropeço. Naquele momento Jesus estava se referindo à forma de manifestação de Pedro. Jesus estava se referindo à maneira como Pedro estava encarando as coisas. E Pedro, na verdade, ao invés de dizer: Senhor, se há um propósito, se há algo que você precisa cumprir diante do Pai, vá em frente. Não, Pedro estava dizendo que não vai não. Na mente, no coração de Jesus, desde o momento em que ele seja concebido, ou desde o momento em que ele teve convicção, a Bíblia diz que ele era muito novo, e ele já estava no templo, conversando com os doutores da lei. Lembra daquela passagem? Os pais, ali no caso Maria, a mãe, mas José, o pai, digamos, adotivo de Jesus, estavam voltando, de repente, cadê Jesus? Achavam que estava com os parentes, e voltam para Jerusalém, encontram ele no templo, na casa do Senhor ali, e diga: Jesus, mas por quê? Por que você fez isso com a gente? E Jesus diz: não cabia a mim estar na casa do meu pai. Então Jesus, desde muito novo, sabia quem ele era. A convicção do Espírito Santo sempre esteve com Jesus. E a partir do momento em que houve o discernimento de quem ele era em espírito, Jesus passou a caminhar como o Filho de Deus. E quando tinha mais ou menos 30 anos, ele começa a se manifestar publicamente como o Messias. Então Jesus tinha consciência, fala comigo, consciência. Ele tinha consciência de uma missão, fala comigo, missão. E chega Pedro, depois de ouvir dele qual era a missão. Qual era a missão? Ser entregue nas mãos dos pecadores, sofrer, ser crucificado, morrer crucificado e ressuscitar ao terceiro dia, ser levado de volta aos céus e de lá enviar o Espírito Santo. Essa era a missão de Jesus. Amém?
E eu quero te contar, ele cumpriu essa missão. Obrigado pela empolgação. Ele cumpriu essa missão. Amém. Mas Pedro olha para ele e fala: não vai cumprir não. Não foi isso? Eu estou pregando heresia aqui? Não. Pedro olhou para ele e falou: não vai. A consciência da missão, ela é confrontada pela inconsciência de alguém cujo despreparo espiritual fala algo que o tiraria da missão. E Jesus olha para esta pessoa, preste atenção. Jesus olha para esta pessoa e diz: tu és para mim pedra de tropeço. E tu és para mim pedra de tropeço, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas apenas nas coisas dos homens. Isso significa, irmãos, que se eu quero ter convicção da minha missão, eu não posso em momento algum pensar nas coisas dos homens, mas nas coisas de... Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer: olhai e meditai nas coisas que são do alto, nela pensais. E Jesus conclui essa conversa com Pedro. O verso 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem quiser perder a sua vida por minha causa a encontrará. E o verso 24 vai dizer: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Lembra da oração no Getsemane? Jesus olha para o Pai e fala: Pai, eu não quero que o Senhor leve em consideração a minha vontade. O que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava falando? Ele estava aplicando um ensinamento que ele tinha dado aos discípulos lá atrás. E lá atrás, veja, ele diz: quem quiser vir após mim, o que deve fazer? Tome a sua cruz. Vai construindo isso aí no teu coração. Tome a sua cruz. Um último texto, Evangelho de Marcos. Está em Mateus, um pouquinho para frente. Você vai encontrar Marcos, capítulo 15. Estava meditando hoje à tarde nessa palavra, sentado lá naquela mesinha lá onde é que está o Luiz lá. E na verdade eu não ia colocar esse texto, e me deparei com esse texto. Falei: Senhor, eu sou tão pequeno. Marcos 15, 27. Antes de ler, olha aqui para mim só um pouquinho. Jesus sabia da sua missão, amém? A missão dele era se fazer homem. João capítulo 1 diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez e habitou entre nós. Então ele já estava com Deus. O mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus, depois de conversar com Nicodemos, diz: pois o Pai, o Deus, o nosso Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não, mas ter a vida eterna. Então, veja bem, ele estava com o Pai. De repente o Pai olha para ele e fala: filho, eu tenho uma missão para você. E ele vem, ele se faz homem. Quando ele descobre como homem qual era a missão, e olha, não era qualquer missão, não era uma missão simples, era uma missão que, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mesmo sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, era se fazer o menor.
era se fazer o pior, era se fazer o mais maldito, porque maldito aquele que for pregado no madeiro. Então Jesus, ele quando compreende a sua missão, ele vai para o Pai, ele vai para os discípulos primeiro, ele fala da sua missão, ele vai para o Pai, ele ora, fala: Pai, eu vou sofrer, se for possível, passe de mim, mas olha, não leve em consideração o que eu estou falando, faça-se a tua vontade. E aí ele vai para a cruz, ele é pregado na cruz, ele cumpre a missão. Fala comigo, ele cumpre a missão. E quando ele estava cumprindo, no decorrer ali da missão, Marcos 15, 27, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Irmãos, se eu vou crucificar alguém, tente imaginar agora a mente dos romanos. Se eu vou crucificar alguém, e do meu lado direito, do meu lado esquerdo, tem 2 ladrões, eu estou no meio, significa o quê? Que eu sou pior do que os ladrões. Quer dizer que o ladrão da direita e o ladrão da esquerda eram até ruinzinhos, mas aquele que está no meio, esse é o pior. E Jesus estava no meio. Jesus estava no meio de 2 ladrões, mas ele estava cumprindo o quê? Uma missão. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam, olha o que aconteceu naquele dia, gente. As pessoas que passaram por lá não glorificaram a Deus. As pessoas que passaram por lá e viram Jesus pregado, elas não olharam para ele, tiveram pelo menos pena. Elas não olharam para ele e não tiveram compaixão da dor, do sofrimento, da angústia. Ele morreu muito provavelmente asfixiado. As pessoas que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Sabe, irmãos, às vezes pode ter acontecido com você uma situação assim, que você fez o que deveria ter feito, você agiu de forma correta, você não olhou para a tua vontade, e mesmo assim te insultaram. Você fez de conta que aquilo fazia parte de um propósito. Você engoliu o seu orgulho, você engoliu as suas próprias vontades, e mesmo assim pessoas atiraram pedra em você. Se isso já aconteceu contigo, não se preocupe, aconteceu com Jesus também. E eu quero discorrer, depois desse processo de introdução desta mensagem, sobre algumas coisas que nós precisamos aprender sobre a cruz. Irmãos, existem coisas na nossa vida que eu posso fazer, eu posso não fazer. Estou olhando aqui para o Cleiton e para a Jaque. Não sei se é o caso deles. Eu os conheci há pouco tempo.
mas vou citá-los como exemplo. Talvez o Cleiton e a Jaque dizem assim em casa: nós não queremos viajar de férias. Nós vamos passar nossas férias em casa, dormindo até mais tarde, cuidando da horta, lavando o carro, tosando o cachorro. A minha avó falava: arriando as panelas. Mas aí o Edson e a Priscila, eles dizem assim: não, nós vamos viajar. Se um casal, se uma família fala: não, não quero, quero ficar quietinho em casa. Se o outro casal fala: não, eu quero viajar, é algo opcional. Você, mulher que está aqui, talvez você diz: eu não gosto de pintar a unha. Mas aí do teu lado tem alguém que fala assim: não, eu vou para manicure toda semana, eu gosto de pintar a unha. É opcional. Existem coisas na nossa vida que são decisões individuais, e espiritualmente isso não vai ser motivo de queda, de escândalo. O que a gente precisa entender é que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Antes da gente conhecer Jesus, nós não éramos, talvez, em termos de convicção, seres espirituais. Mas a Bíblia diz que nós habitaremos com o Senhor para todo sempre, amém? Então essa mesma Bíblia que nos dá a promessa de uma vida eterna com o Senhor, ela diz que Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, para estarmos com Deus, nós também precisamos ser Espírito. Então existem coisas no reino físico, nessa vida aí que a gente tem, que são opcionais. Mas existem coisas, Rocha, que não são. E eu só começo a descobrir coisas que não são opcionais e são incondicionais quando eu compreendo que eu sou espírito. Quando eu compreendo que aquele velho homem lá, que buscava o prazer no corpo, que buscava ouvir a voz da alma para satisfazer o prazer do corpo, aquele velho homem lá morreu. E quando ele morre, ele passa a dar prioridade à voz do Espírito. Então, quando eu me torno um homem espiritual, assim como eu profetizo que todos aqui são, eu começo a me deparar com coisas incondicionais, coisas que eu não posso dizer: eu não quero isso. E uma delas é o que Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, tomar a cruz, seguir Jesus, não é algo opcional. Não é como você chegar lá no TEDx, lá vai eu fazer propaganda do TEDx de novo. Não é como você chegar lá no TEDx, ô Gustavo, chega a gente lá e fala assim: me fala o nome de um hambúrguer lá. Me dá um soberano sem tomate. Tem gente que pede? Tem. Maju que pede? Não, quem que pede? É você? Não, Maju gosta de tomate. É você, né? Me dá o nome do X-Tudo lá é como? É o Max? Então o Max, tem salsicha no Max? Tem. Eu quero um hambúrguer Max, sem salsicha e sem tomate. Aí vai o garçom lá, anota, sem salsicha. Aí quando vai servir, vem sem salsicha. É opcional. Ou às vezes o garçom fala: você aceita um opcional de batata frita? É opcional.
Aí, nego, aí chega o crente, né? O cara converteu, aceitou Jesus, veio no culto. Cara, que legal, cara. Que louvorzaço, isso. Maneiro, meu. Tá ligado? É só jovem que faz isso, gente. Que legal, cara. Que olha só, eu quero viver isso aí, cara. Eu quero aprender isso aí, ó. Aí segunda-feira chega o cidadão lá. Ô, Miguel, vamos dar um rolé? Rolé? Tem umas minas aí. Mas peraí, eu estava no culto ontem. Hoje eu não vou escolher ficar santo. Não, é só, amanhã eu volto. Hoje eu vou sair com as minas, vou encher a cara, vou fumar um baseado, vou chegar bêbado em casa, vou bater na mulher, vou mentir pro patrão, vou postar porcaria na rede social, vou brigar no grupo da família por política. Aí volta no culto domingo. Aí o pastor vem pregar sobre cruz. E quando o pastor está pregando sobre cruz, o pastor está lendo um texto que Jesus fala assim: quem quiser me vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Por quê? Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então quer dizer que tomar a cruz vem antes de seguir Jesus, amém? E se eu tomar a cruz, ao momento que eu tomo a cruz, eu estou dizendo assim: Senhor, eu não quero mais a minha vida, eu estou perdendo a minha vida, eu estou carregando a cruz, eu estou carregando a cruz, eu estou carregando a cruz, e essa cruz que eu estou carregando, ela não é senão aquilo que eu estou talvez deixando para trás, ela não é senão algo que vai ter que mudar na minha vida, ela não é senão algo que vai precisar ser modificado. Obrigado, irmão. Eu queria saber quem construiu essa cruz. Tá bom, irmão, eu não vou mais mexer nela. Vira. Levei duas já. Não foi o irmão Josi que fez essa cruz? Foi? Aquele do gesso? Vou ficar longe. Irmãos, o Gerto não vai postar isso, Gerto. Passando o riso. Eu quero dizer para vocês que Jesus, ele foi tentado a abandonar a sua cruz. Jesus foi tentado a abandonar a cruz? Foi. Mas ele não abandonou. E eu vou provar para você. Não dá tempo, Luiz, por favor. Mateus 16, 21, 22. Mateus 16, 21, 22. Olha só. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha que ir para Jerusalém e sofrer. Já lemos isso aí, né? Marcos 15, 27. Marcos 15, 27. Já lemos também. Por favor. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Vou dar uma paradinha aqui. Aí você vai dizer, como que Jesus foi tentado a abandonar a cruz? Veja, se Jesus naquele momento que estava lá pregado, sofrendo, sentindo dor, e olha, eu vou dizer que esta é uma interpretação minha. Se um homem que dá ordem ao leproso, ao cego, ao paralítico, se o homem que dá ordem ao mar agitado e o mar se acalma,
Se este mesmo homem dá ordem para que aquela cruz se desfizesse, você acha que ele não podia descer dali? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E o que um ladrão fala? Senhor, se tu é mesmo Cristo, desce daí. Então, quando a Bíblia vai falar dos irmãos de Jesus, inclusive um dos irmãos dele, Tiago, depois se converte, vem a ser líder da igreja em Jerusalém. Quando Jesus vai falar dos irmãos de Jesus, dentro da casa de Jesus ele era humilhado. Então, entre os familiares, ele foi pressionado a abandonar a cruz. Ele foi pressionado entre os familiares, ele foi pressionado entre os discípulos. O próprio Pedro falou: não vai. Ele foi pressionado por pessoas que nem conheciam ele, que era o caso do ladrão da cruz. Por vários lados ele foi pressionado para não cumprir o seu propósito, descer da cruz. Foi ou não foi? E nós também. Todo dia. Rosane, seja sincera comigo. Não teve um dia já que tu teve vontade de engolir o Marcelo? Já, né? Vários dias? Aí, ó. Marcelo é uma bênção. É uma bênção, Marcelo. É óbvio que eu estou brincando aqui. Mas você casado, aquele dia que você tem vontade de engolir o marido. Você tem vontade de dizer: eu chego em casa, já contei para vocês do balde? O balde, irmão do céu, me tira a paz aquilo. Esse dia, 2 vezes semana passada. Chega em casa, o balde está bem no meio da estrada, assim, no carreiro. Daí um monte de cisco, o pano, o rodo. Mas eu não falo mais nada. Sabe por que eu não falo mais nada? Porque se eu falar vai gerar um clima ruim. E se gerar um clima ruim, daqui a pouco a gente pode discutir. E se a gente discutir, vai talvez ficar 1 dia, 2 dias ali, um momento. Então, eu não quero perder. Então, o que é para mim aquilo? A minha cruz. Falei. Não você, amor. Não você, o balde. Você não. É o balde. Né? Eu vou citar um exemplo, não vou nem olhar agora. A irmã Clair, o irmão Nelson, eles têm em casa, Rocha, um cachorro. A Hannah. Era o sonho do Nelson. E compraram a Hannah. Eu tenho certeza que a irmã Clair olha para aquela cachorra. É pastor alemão, né? Ele gosta tanto de pastor alemão que ele tem um em casa. Entenderam ou não? Foi boa? O Clair, eu tenho certeza que a Clair olha para aquela cachorra e fala: meu Deus do céu, que vontade de dar veneno. Mas não dá. Irmãos, eu quero aqui rapidamente, sei que eu tenho ainda alguns minutos, eu quero fazer algumas perguntas para você. O que aumenta a pressão na minha vida para que eu abandone a cruz? Porque uma coisa é certa: se Jesus foi pressionado a abandonar a cruz, o que vai ser de mim? Pensa comigo. Se ele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Pai, se ele foi pressionado a abandonar a cruz,
Será que eu não vou ser também? Claro que sim. E às vezes, irmãos, a gente é tentado a abandonar quando a cruz começa a ficar mais pesada. E eu desconfio que seja por alguns motivos. Eu anotei aqui alguns motivos. O primeiro motivo, eu já falei isso em outros cultos, vou repetir. O primeiro motivo que eu sou levado ou tentado a abandonar a cruz é andar sozinho. Eu falava isso ontem para minha esposa ainda. O quão é necessário você ter alguém para conversar. O quão é necessário você ter alguém para abrir o coração. Cada um tem a sua vida. Talvez eu olhando aqui para o Júnior e para a Gislaine, a pessoa que ele abre o coração, que ele fala é a esposa. Mas talvez eu estou olhando para outros maridos que não conseguem fazer isso. Aí você vai guardando aquilo. Você não vai se expressando com ninguém, você não vai colocando para fora. Você não pode chorar. Você não pode lamentar, você não pode dizer, você não pode. E quando a gente vai se isolando, irmãos, a gente vai andando sozinho, a gente vai perdendo as forças. Eu anotei aqui 3 exemplos da Bíblia. A Bíblia diz que quem herdou o comando do povo de Deus saindo do Egito e entrando na terra prometida foi Josué. Mas Josué era colado em Moisés, e Moisés era colado em Josué. A Bíblia diz que Moisés ia para a tenda do encontro e Josué estava na porta. Então eles eram próximos. E eu tenho certeza que, e eu quando estiver no céu eu vou pedir para Moisés, que muitas vezes Moisés via o povo se rebeliando e abraçava Josué e chorava com ele. Você lembra da amizade de Davi e Jonatas? Davi muitas vezes abriu o coração para Jonatas, falava o que estava acontecendo. Da mesma forma Jonas com Davi. E o que dizer então de Paulo e Timóteo? Nós precisamos de alguém assim. Eu não estou dizendo para você sair por aí falando para todo mundo da tua vida. Inclusive, pelo contrário, eu estou dizendo a você, tome cuidado com o que você fala da tua vida. Vou aprofundar um pouco mais. Você que tem falado mal do teu marido no salão de beleza, no supermercado, nas lojas. Você que tem falado mal da tua esposa no teu trabalho. Daqui a pouco você vai ter que engolir isso tudo de volta. Tudo de volta. Estejais prontos para ouvir e tardios para falar. Então não é porque a Bíblia fala que eu tenho que ser tardio para falar, que eu não tenho que ter ninguém para abrir o coração. Pelo contrário. Eu às vezes recebo áudios, irmãos, de alguns irmãos, nessa fase aí que a gente está. O meu dia tinha que ter 30, 40 horas. Tem dias que realmente a coisa está difícil. E às vezes eu recebo alguns áudios dos irmãos só querendo desabafar, só querendo falar. E às vezes alguns estão aqui e sabem disso. E às vezes o áudio começa assim: pastor, não precisa nem responder. Pastor, não precisa nem responder, só me ouve. Ele só quer falar. Você, mulher, que tem problemas talvez na sua intimidade, procure uma mulher de confiança. Abra o seu coração. Procure alguém. Você, homem, o homem é mais chucro. O homem muitas vezes, para ele falar, a corda tem que estourar, porque quando a corda estoura, daí ele fala, senão não fala. Então a primeira coisa que pode deixar minha cruz muito pesada é andar sozinho. Andar sozinho. O segundo motivo é uma coisa tão real. O segundo motivo é você tomar a cruz errada.
Pode isso, pastor? Como é que é aquele memezinho? Pode isso, Arnaldo? Veja, você já ouviu, você conhece alguém que vive caçando encrenca? Sabe uma pessoa que se mete em furada todo dia? Sabe uma pessoa que começa a meter o bedelho onde não foi chamado? Quer dar pitaco em tudo, quer dar palpite em tudo, quer dar conselho em tudo. Não pode ver uma postagem na rede social que faz... Não, vocês não. Aqui no Ministério Cefas não tem ninguém que faz isso. Ninguém. Ah, um amigo, um primo colocou um negócio lá no grupo da família. Lá no trabalho não tem nada a ver com o teu setor. Tu está lá dando pitaco. Não te chamaram para dar conselho, não pediram a tua opinião. Tu vai lá e dá a tua opinião. Daqui a pouco você está enrolado. É que nem aquele povo que quando vê um acidente, vai correr, ou vê a ambulância passando, corre atrás da ambulância. Aí chega lá, a polícia pega pelo braço. Ah, você vem aqui, deixa eu pegar teu nome, teu CPF, teu telefone, tu vai de testemunha. É mais ou menos isso. Então tem o caçador de encrenca. Esse caçador de encrenca, ele começa a carregar a cruz que não é dele. Outra coisa, irmãos, muitos de nós têm o hábito de achar que toda a responsabilidade é nossa. Tem coisa que não é para nós. Tem coisa que não é para você. Eu conheço uma pessoa da minha família que tem muita dificuldade, já é adulto, tem muita dificuldade de ter uma vida sólida, profissional, financeira, no casamento. Por quê? Porque a mãe dessa pessoa tratou ele como bebê até os 25 anos. E se tem uma coisa que deixa um filho frouxo, é quando a mãe e o pai dão papinha na boca quando ele já é grande. Ou seja, a mãe e o pai estão lá pagando aluguel para ele. O cara deveria estar ajudando o pai com remédio, com um hospital, honrando a vida do pai, agora levando o pai para passear. Está lá batendo na porta da casa do pai. Pai, me empresta quinhentão. Que isso? Aí o pai, obviamente, começa a se endividar em função de coisas que não é a responsabilidade dele. Está carregando a cruz dos outros. Irmãos, isso não significa que o pastor aqui está ensinando você a ser individualista. O que eu preciso é encontrar um termo, um meio termo, um ponto de equilíbrio. O individualismo também não é bom, porque a Bíblia diz: levai os fardos pesados uns dos outros. Então existem momentos da vida em que nós vamos se abraçar e vamos correr junto. E quem caminha com a gente aqui na igreja sabe disso. Irmãos, eu sou um que, se eu pego no braço de alguém, eu não largo. E ai daquele que vem falar da minha ovelha. Então tem coisa que a gente precisa carregar juntos, levar os fardos pesados. Mas não significa que eu vou começar a carregar a cruz que não é minha. E esta situação que parece antagônica, ela é muito mais real. Pastor, como é que eu descubro então? Como é que eu descubro? Primeiro, irmãos, os individualistas, eles fogem da cruz. Ele começa a olhar para ele, de repente a coisa começa a apertar, ele começa a terceirizar as responsabilidades. Não, isso aqui não fui eu, não é meu, não é aqui, eu não quero. Tudo aquilo que começa a pressionar ele por mudança, tudo aquilo que vem ao encontro de um pensamento diferente, de uma opinião diferente que ele tem, não, isso aqui não. Ele é um individualista, e individualista não carrega cruz nenhuma. Ele vai repassando as responsabilidades. E Jesus não fala isso. Jesus diz: se você quiser vir após mim, o que você tem que fazer? Tomar a sua cruz.
É a minha cruz. Evangelho de Marcos, está em Marcos? Volta um pouquinho aí, Marcos 10. Esse era o texto que eu queria ler antes e me perdi. Marcos 10, 34. E eu tenho certeza que esse texto, ele vai falar o nosso coração, mas não é esse texto. Mateus 10, 34. Por favor, Luiz. Mateus 10, 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Agora preste atenção no que Jesus fala. Pois eu vim para fazer quê? Não é o pastor que está falando, é Jesus que está falando. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Irmãos, 2 vezes Jesus fala no mesmo evangelho a mesma coisa, mas neste momento Jesus está dizendo que uma cruz para mim é às vezes confrontar a minha própria casa. Porque uma coisa, Israel, é você estar na rua, você encontra lá o João da Silva, que nem te conhece direito, e ele te confronta, vocês não têm a mesma ideia. Ah, ele foi embora, pronto, acabou. Outra coisa é o teu pai, a tua mãe, o teu irmão. E Jesus disse que o nome disso é o quê? É cruz. E Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Então, se eu não entender isso como uma cruz que eu tenho que carregar, eu vou começar a flexibilizar as coisas. Eu vou começar a fazer de conta que não, é assim mesmo. Não, vamos dar um tempo aqui, vamos dar um tempo. Você não tem que dar tempo. Você não tem que dar tempo. Existem coisas que são para hoje. Eu não estou incentivando você a sair daqui e brigar com a tua família, não é isso. E também não estou dizendo que você não tem que cumprir aquilo que a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. Agora vai ter momentos, irmãos, que a gente não vai ter unidade nos propósitos, que a gente não vai ter unidade nos pensamentos. E aí quando eu começo a ceder, de repente eu estou cedendo para um lado para ficar tudo bem, e eu estou deixando a minha cruz. Aí eu deixei a minha cruz paradinha, por quê? Porque eu tive que ceder uma pressão da família. Ó, falo para você, aqui tem alguém que conheceu Jesus há 20 anos atrás e não tem medo de pressão de família nenhuma. A minha família sabe disso. Eu tomei essa cruz e não largo. Vem pedrada, vem chacota, vem perseguição. Desculpa. Estou aqui para amar, para respeitar, para honrar, mas nem sempre para concordar. E o terceiro motivo que a tua cruz pode ficar difícil é quando você não sabe como carregá-la.
Se você já viajou de avião, você sabe que no avião ou no navio, no avião, a carga, ela é dividida nos compartimentos. Vai lá para o YouTube uma hora dessa e vê os vídeos que tem de balsas sendo carregadas por caminhões. Aí os caras colocam um caminhão, aí coloca ele no meio, daí vem um, coloca metade do pneu, vem outro, coloca a outra metade do pneu, aí de repente os dois vão andando juntos, vai formando a carga, vai distribuindo o peso. Se tu está com problema na coluna, e eu que tenho problema na coluna, quando você vai para fisioterapia ou vai para ortopedista, a primeira coisa que ele começa a te ensinar, como que você deve se abaixar para pegar o peso. Então a gente acaba aprendendo a colocar carga no navio, carga no avião, pegar peso, mas a gente tem que aprender como carregar a cruz. Isso não é físico. Carregar a cruz não é força do braço, carregar a cruz é o quê? É espiritual. Essa cruz que Jesus está dizendo que eu preciso carregar, ela não pode ser pesada, porque se ela for pesada, alguma coisa está errada, eu não estou carregando direito. E Jesus nos faz uma proposta, e essa proposta eu quero trazer para você nesta noite. Você está me ouvindo aqui dizendo sobre cruz e tal, e talvez você está carregando uma cruz e você está cansado dessa cruz que você está carregando. Você está cansado. Talvez você está carregando essa cruz com a tua força, com o teu braço, e você vai cansar. Jesus, Ele me convida e te convida. Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, e acharei descanso para vossas almas. Jesus não joga uma batata quente na nossa mão. Jesus não joga essa batata quente e fala assim, ó, te vira. Te vira. Te vira. Pega aí, te vira. Jesus diz, tome a sua cruz e venha após mim. E se você estiver cansado, se você estiver se sentindo sobrecarregado, vem, divide comigo. Tome sobre vós o meu jugo, divide comigo esse peso. Você não precisa carregar sofrendo. A cruz de Jesus não é pesada. Se está pesado para você, é hora de aprender com Ele. Para encerrar, Jesus diz, aprendam de mim que sou manso e humilde. Eu quero falar sobre essas duas palavras. Se eu estou carregando a cruz e a cruz está pesada, as coisas estão difíceis para mim, o que faz um homem que não é manso? Ele se ira, ele reclama, não é? Meu Deus, que peso! Eu não aguento mais. Aí ele começa a colocar a culpa em um, colocar a culpa no outro, colocar a culpa no outro. O manso não faz isso. O manso, ele é manso. Os mansos herdarão a terra. Então, se a coisa está difícil para você, para de esbravejar. Pare de colocar a culpa nas pessoas, no clima, no governo, na economia.
Vai a Jesus. A segunda palavra: aprendam de mim que sou manso e humilde. Sabe o que o humilde faz? O humilde não faz de conta que sabe carregar, quando ele não sabe. Porque se a cruz está pesada, é porque alguma coisa está errada. É porque a carga do navio, do avião, ela não está bem distribuída. Aí quando você não distribui bem a carga, ela pesa. Agora, quando você distribui bem a carga, o navio ele vai navegando. E aí, se a coisa está pesada, e você não pediu ajuda, você não é humilde. Qual é o contrário de humilde? O soberbo. Então Jesus diz assim: se você está cansado, talvez seja porque você não está manso e porque você não está humilde. Talvez seja porque você anda muito irritado, falando que não deve, colocando a culpa em todo mundo, e ao invés de pedir ajuda, você está demonstrando soberba, orgulho, e às vezes até dizendo: deixa que eu resolvo. Esse não é o caminho. Jesus nos convida a dividir com Ele. Você quer fazer isso? Amém? Fique de pé. Fique de pé. Então vou levantar minhas mãos e adorar. Deixa na cadeira aí tudo que Bíblia. Não precisa desligar a luz, não. A gente já vai terminar. O apelo deste culto. O apelo deste culto não é para você vir aqui na frente. O apelo deste culto não é para você vir aqui para receber oração. O apelo deste culto é para você sair daqui pensando: será que eu estou fazendo da minha cruz algo opcional? Ou será que eu compreendi de fato que carregar, tomar e seguir com a minha cruz não é algo opcional, mas ele é algo necessário? Ele não é condicional, ele é incondicional. Será que eu estou carregando a cruz errada? Será que eu estou colocando nos meus ombros aquilo que não é meu? Um peso que eu não preciso estar carregando. Você vai sair daqui, Deus vai te dar discernimento de coisas que você vai dizer: não quero mais saber disso. Agora, por outro lado, agora escute, você não tem que sair daqui com um sentimento individualista, dizendo: não, campanha pela vida, cada um cuida da sua. Não é por aí. A Bíblia diz que Jesus, ele levou 40 chibatadas, 40. Muito provavelmente as costas dele estavam sem pele. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. E sobre os ombros dele colocaram uma cruz muito pesada. E Jesus então, ele não vencia, ele estava fraco. A Bíblia diz que vinha um homem do trabalho chamado Simão. Ele era da região de Cirene. Sabe o que fizeram com Simão? Colocaram nos ombros de Simão a cruz de Jesus. E Simão de Cirene, um dia a gente vai pregar aqui sobre isso. Simão de Cirene ajudou Jesus. Talvez o seu chamado, a sua missão, a sua cruz seja justamente essa: de ajudar alguém a carregar a sua cruz. Você já parou para pensar que nenhum outro homem na face da terra que viveu, que aqui pisou, ajudou Jesus a carregar a cruz, senão Simão de Cirene? Alguém pudesse olhar para ele e dizer: esse aí é um coitado, esse aí não tem posição social, olha aí estão obrigando ele a carregar esse peso.
irmãos, tem coisas que são privilégio. Privilégio. Agradeça a Deus pelo privilégio de ter uma cruz para carregar. Agradeça a Deus porque Ele tem te ensinado. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Feche teus olhos um pouquinho, a gente já vai orar, mas deixa Deus falar contigo sobre esta palavra. Fica com teus olhos fechados, não se preocupe com a letra da música. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, Louve ao Senhor, pois tudo que mesmo que a sua tenho cruz esteja pesada. Aleluia, sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pode colocar a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui estão homens e mulheres que hoje ouviram esta palavra e aprenderam e foram despertados pelo Espírito Santo sobre a cruz do dia a dia, a cruz da vida. Que cada um de nós, Pai, se aqui estamos equivocados, possamos aprender com o Teu Espírito. Se cada um de nós aqui, Pai, não tem manifestado mansidão e humildade, que o Senhor nos ensine a partir de hoje. Todo espírito contrário, toda palavra contrária, toda perseguição, não venha ser um peso, não venha ser um motivo de tentação para desistirmos da nossa cruz. E Senhor, com coragem, com temor, nós fizemos a mesma oração que Jesus fez lá no Monte das Oliveiras. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Abençoe esta semana, Pai. Abençoe as decisões de cada um. Abençoe o dia a dia, a casa, o trabalho, o casamento. Prepare o nosso coração para estarmos domingo aqui participando da ceia do Senhor. Abençoe as células, Pai, desta semana. Abençoe, Pai, o andamento das obras no novo templo. Senhor, levante homens e mulheres. Levante recursos, Pai. Nos ajude, Pai, faça um milagre, Senhor. Levante recursos, Pai, para que essa obra seja concluída em breve. E mais uma vez, muito obrigado por esta noite e pela Tua palavra. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, em nome de Jesus. Amém. Abrace quem está perto de você. Cumprimente as pessoas ao seu lado. Profetize bênçãos. E uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tudo que tem